física. O tema de hoje vai ser calor latente. Comigo, professor Márcio Queiroz. Então, o que vem a ser calor latente? O calor latente, na verdade, ele vai provocar unicamente uma mudança de fase do corpo, sem alterar sua temperatura. Mas para entender a questão de mudança de fase, primeiro eu tenho que relembrar sobre os estados físicos da matéria, né? Vocês vão lembrar que são o estado sólido, né? O estado líquido e o estado gasoso. Então, a partir daqui é que eu vou entender o que é a mudança de fase. Então, a mudança de fase é quando ele vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou voltando do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, tá? Mais esquematizado a seguir. Por exemplo, a mudança de fase. Então, o estado físico, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, representando aqui, eu vou fornecer a ele calor, ou seja, vai ganhar calor, então ele vai ganhar calor, ele vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, quando ele passa, para entender a mudança de fase, quando ele passa do sólido para o líquido, acontece o fenômeno que nós chamamos de fusão. Então, isso aqui é a fase, tá? A fase é a fusão. Quando passa do estado líquido para o estado gasoso, aí eu tenho outra mudança de fase, outro fenômeno chamado de vaporização, tá? Quando o processo é o inverso, que eu forneci calor, que ele ganhou calor, quando ele passa o processo inverso, que ele perde calor, as fases mudam de nome. Por exemplo, quando ele passa do gasoso para o líquido, ele recebe o nome de condensação. E quando ele passa do líquido para o sólido, ele recebe o nome de solidificação. Ok? Ficou claro aí? Calculando o calor latente. Para calcular o calor latente de uma substância, basta dividir a quantidade de calor que a substância precisa ganhar ou perder para mudar de fase pela massa M da substância. Ou seja, L, que representa o calor latente, é igual a Q dividido por M. Caso eu queira procurar a quantidade de calor, ou seja, eu posso calcular usando Q igual a M vezes L, onde L representa o calor latente, que é dado em calorias por grama, Q representa a quantidade de calor em calorias, e M, que é representado pela massa do corpo, que é dada em grama. Então, para calcular, basta eu utilizar a equação. Se eu quero encontrar o calor latente, então eu uso esta, que L é igual a Q dividido por M, ou se eu quero encontrar a quantidade de calor, é só multiplicar a massa vezes o calor latente dependendo do material. Vamos ver mais essa aqui, ok? O calor latente, ele recebe nomes especiais. Por exemplo, o L seguido F representa o calor latente da fusão, de fusão. LV, calor latente de vaporização. LS é o calor latente de solidificação. E o LC é o calor latente de condensação, tá? Então é importante lembrar as fases, né? Fusão, vaporização, solidificação e condensação. Para padronizar, né? Cada calor tem um valor específico. Por exemplo, o LF vale 80 calorias por grama. Esse valor específico aqui, lembrando que é sempre para o estado da água, tá? Uma substância água. LV, ou seja, de vaporização, é menos 80. O LS, que é de solidificação, vale 540. E o LC, que é o de condensação, vale menos 540, tá? Então, isso tudo é sempre pago. Para outros materiais, o LF, o LV, o LS também muda, tá? O LC. Ok? Então, para fixar, vamos fazer um exemplo aqui. O exemplo diz assim, ó. Eu tenho um bloco de gelo de massa. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco, tá? Esse bloco aqui tem massa igual a 600 gramas. Ele inicialmente encontra-se a 0 grau. O que você tem que perceber? Ó? A temperatura aqui, ó, não muda, tá? Então a característica principal do calor latente é que ele não muda a temperatura, ele muda só o estado físico. O que vai acontecer
com esse bloco de gelo, ele vai derreter até virar água em estado líquido completamente, entendeu? A massa não vai alterar, tá? E o que é importante de fazer aqui é calcular qual é a quantidade de calor que eu vou precisar para fazer essa mudança aqui, tá? Qual a quantidade de calor que eu vou precisar, ok? Então, Q é igual a M vezes L, que L, nesse caso, é o LF. Então, Q vai ser igual a M vale 600 gramas, então é 600 vezes o LF, que vale 80. Então, Q é igual a 48.000 calorias e respondida. Ok? Então é isso. Obrigado por assistir e bons estudos.